Estamos hoje com a doutora Nilva, professora afiliada da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, para falar de duas coisas muito importantes, retina e crianças. Ninguém melhor do que a Nilva para falar sobre isso. Nilva, eu vou começar com uma pergunta um pouco mais ampla, que não se aplica apenas à retina. Como deve ser o exame padrão da criança? Quando a criança deve ir ao oftalmologista nos seus primeiros anos de vida? Bom, mesmo que a criança não tenha nenhuma queixa, é muito interessante a gente fazer o primeiro exame com 2 anos de idade. E um detalhe, sempre com a pupila dilatada. Por quê? Porque a gente tem que fazer um exame completo, né? Desde o segmento anterior até o segmento posterior. E no segmento posterior, você tem alguma preocupação em especial? Sempre o descolamento de retina. E lembrar que descolamento de retina em criança, sempre a gente tem que descartar trauma. Tá. Porque descolamento de retina em criança, eles não têm sintoma, né? Em geral, é um descolamento, um achado de exame, né? A mãe foi levar no oftalmo e a gente descobre um descolamento de retina. Então, criança não vai se queixar, a gente não vai saber quanto tempo tem esse descolamento e a gente vai ter que agir prontamente, né? Além disso, você também pode procurar por tumores. Com certeza. Diagnóstico diferencial de descolamento de retina em criança sempre é, primeiro, retinoblastoma, e segundo, trauma, né? E terceiro, a gente poderia colocar doença de Coates. Doença de Coates é aquela telangiectasia dos vasos periféricos da retina que vai comprometer a mácula quando tem aquela exudação, aqueles exudatos duros no centro da fóvea. Então, eu vou fazer uma pergunta mais específica. Eu estou na minha cidade, o pediatra que fez o exame do reflexo vermelho, o exame do olhinho, me encaminha falando assim, olha, o reflexo vermelho foi alterado. O que eu devo procurar nessa criança e como que eu devo procurar? Aí a criança é um bebê, então. É um bebê, recém-nascido. Ótimo ponto. Então, principalmente, o teste do reflexo vermelho, ele dá alterações de segmento anterior. Então, nós temos catarata e glaucoma especificamente. Quando o reflexo vermelho é alterado por segmento posterior, ficam-se duas hipóteses. Uma é uveíte, e a uveíte principal do recém-nascido é a toxoplasmose. E segundo, não podemos esquecer da retinopatia da prematuridade. Só que aí eu ficaria mais preocupada porque a retinopatia da prematuridade encaminhada do consultório, eu já ficaria mais preocupada. Porque aí o tempo da gente agir na retinopatia já se passou. Falando em retinopatia da prematuridade, quando que eu devo me preocupar com uma criança que acabou de nascer, eventualmente ainda no berçário? Como deve ser o meu regime? Quando eu começo a me preocupar com a retinopatia da prematuridade e o que eu devo fazer nessa situação? O ideal é que a gente faça um exame de fundo do olho dessa criança com a pupila dilatada com 1 mês de vida. 1 mês de vida em que criança? As crianças prematuras abaixo de 32 semanas de idade gestacional e de peso ao nascimento menor do que 1.500 gramas. Essas crianças são obrigadas a serem examinadas com 1 mês de vida. Antes disso, eu preciso examinar no berçário? Não precisa, não precisa. Vai fazer o reflexo vermelho, claro, que é feito ao nascimento, mas aí detectando catarata e glaucoma. Reflexo vermelho não faz diagnóstico de retinopatia da prematuridade. Esse é um ponto muito importante. Eu queria fazer mais uma pergunta para você. Como que eu posso dilatar a pupila de uma criança, vamos dizer, de 3 meses de idade? Grande pergunta, porque isso causa um pavor, não só na mãe, como no pai, como no avô principalmente, que vai dilatar a pupila da criança. Só que a gente usa um colírio diluído. Então a gente usa tropicamide a 0,5%, combinado com fenilefrina a 2,5%. Não usamos cicloplégico, porque pode dar alteração na criança, então a gente usa essa mistura. Se você pode dilatar só com tropicamide a 0,5%, você pode. Só que o período de dilatação vai ser muito curto. Em grandes cidades, como a gente pede para dilatar e a gente vai se locomover de um lugar para o outro, a gente associa a fenilefrina a 2,5%. Não tem efeito colateral.
o máximo que acontece é fotofobia. Claro. Né? Não tem efeito colateral. Então é importante lembrar, isso a nossa tropicamida padrão é a 1% e a fenilefina padrão é a 10%. Então nós vamos ter que diluir para essa dose. Eu queria que você me falasse um pouquinho do trauma na criança, porque não só você tem muita especialidade com crianças, com retina, mas também com o trauma especificamente. Qual seria a sua dica? Primeiro, para evitar o trauma, ou seja, o que é o mais frequente que você vê? E segundo, o que eu preciso saber para reparar um trauma de urgência num pronto-socorro, volto a dizer, numa cidade onde eu não tenho nenhum recurso ali na hora? Você sabe que essa pergunta é muito prática. Por incrível que pareça, o trauma que é mais severo em criança acontece em casa. A gente acha que a criança se traumatiza porque não tem supervisão do adulto, né? Mas não é, ela se traumatiza apesar da supervisão do adulto. Duas coisas acontecem mais, queda de algum material, álcool, álcali, ácido que cai dentro do olho, aí a gente vai ter que lavar e tem que ir no pronto-socorro imediatamente. A segunda coisa é trauma fechado, então é bolada de tênis, bolada de futebol, que as crianças praticam muito. E a terceira coisa, além da bolada, eu vou comentar o que mais dá, a terceira coisa é mordida de cachorro. Por incrível que pareça, a gente tem um índice grande de mordida de cachorro. O menos ruim é que a mordida do cachorro lesa mais pálpebra e vias lacrimais do que propriamente o globo ocular. Então, o trauma com bolada, eu tenho mais ifema. E como eu tenho uma bolada maior, tipo tênis, que encaixa direitinho na órbita, eu posso ter descolamento de retina associado. E o ifema em criança preocupa, principalmente na idade ambliogênica. O ressangramento desse sangue pode acontecer até uma semana e a pressão ocular pode aumentar pela presença de sangue intraocular. E preventivamente, prática esportiva sempre com material adequado. Né? É incrível que pareça, aqui no Brasil a gente não fala muito de proteção na prática esportiva, né? A gente não vê criança de óculos adequado, claro. Você não vai botar o óculos que a criança usa no dia a dia para jogar futebol. Então teria que ser aqueles óculos de lentes especiais, né? Então, na prática esportiva, para todos os esportes, principalmente se a criança for míope. A criança míope, se você tira os óculos dela, você bem sabe, ela não vai enxergar e ela vai ser mais suscetível ao trauma do que se ela tivesse com óculos de proteção. Então, prática esportiva sempre com o material adequado e cuidado com o cachorro, né? Criança pequena não é para brincar com o cachorro, eles adoram o cachorro, mas não é para criança dormir abraçada com o cachorro, uma criança recém-nascida, porque o menorzinho, o cachorro ele se sente ameaçado, então ele vai agredir a criança e, em geral, o cachorro é da própria criança, né? Então essas são as 3 causas mais de trauma em criança. Muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu tenho certeza que a audiência aproveitou muito essa sua participação. Obrigado, Nilva. Eu que agradeço.